Pessoal, não sei se vocês já ouviram um jargão, né, um refrão que às vezes parece em filme ou série. O pessoal, quando quer contar uma piada, ou de repente quer fazer referência a alguma situação engraçada, aí fala assim: 3 pessoas entram num bar. Não sei se vocês já ouviram falar, isso é um meme. E aí teve uma situação dessa, só que real, em que juntaram 3 religiosos. 3 religiosos entram num bar, aí tinha um padre, um rabino e um pastor. E o videozinho está lá pelo YouTube, é mais ou menos assim, ó. 3 religiosos entram num bar. Um padre, um rabino e um pastor entram num bar. E aí o que eles vão falar? Sobre o que eles vão falar? De Deus. E a primeira pergunta que fizeram para eles: quem é Deus? O que é Deus? Aí cada um foi dar a sua resposta, né? Cada um foi tentar dar a sua própria resposta. Aí o padre começa falando assim: para mim, aí ele abre um parênteses, para a tradição cristã, Deus é um grupo de pessoas, uma comunidade de gente que se ama, de pessoas que se amam, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Aí ele continua falando, dando a opinião dele, mas a resposta inicia bem, né? Ele dá a opinião, para mim, para a tradição cristã, Deus é... Aí ele fala lá da Trindade. Daqui a pouco vem o rabino e diz assim: na minha visão, Deus é tudo, tudo é Deus. E aí ele continua filosofando, teologizando sobre Deus. Vem o pastor e fala: para mim, Deus é o autor da vida, Deus é aquele que se manifesta em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aí continua falando lá umas coisas. Todas essas respostas, elas começam bem, né? Estão falando ali algumas coisas que estão relacionadas sim a Deus. Mas vocês devem notar que todos eles começam a resposta dizendo assim: para mim, na minha opinião, eu acho... E até o pastor entra nessa onda. Para mim, Deus é o autor da vida. Mas, gente, essas respostas, ainda que elas cheguem perto de quem é Deus, o que é Deus, a gente precisa perguntar para o próprio Deus: Deus, quem é você? Se você chegar para mim e perguntar assim: Daniel, você está casado? Ah, sim, estou vendo aí, você está com anel do poder, né? Está aí, aliança. Quem é a sua esposa? Minha esposa é Bruna, linda, maravilhosa, morena, cabelo comprido. Vocês vão ter uma ideia. Vocês não sabem quem é a Bruna. Melhor eu fazer assim: Daniel, você está casado? Sim. Quem é a sua esposa? É aquela ali, ó. Está ali, Bruna está ali. Vai lá e fala com ela, aí você vai conhecer quem é ela. Se eu ficar falando quem é Bruna, ou se eu falar assim: e você já tem filho? Tem o Vitor, está ali também. Vai lá e vê quem é. Da mesma forma, aqueles líderes religiosos entram ali, estão num papo, cada um vai dar a sua opinião sobre Deus, mas ninguém diz quem é Deus. Você tem que ir falar com o próprio Deus para saber quem é Ele. E aí para onde que a gente vai? Para a palavra. Para a palavra. E não tem resposta melhor do que a própria palavra para dizer quem é Deus, para dar essa resposta, quem é Deus. E é claro que a gente está falando, você vai para a palavra, não é assim: cara, que livro bacana, olha só, tem espaço para fazer anotação e tal. Não estamos falando da palavra livro impresso, estamos falando da palavra viva. Isso aqui é a palavra viva do Senhor, tá bom? E quando você vai para a palavra, inúmeras vezes, a palavra vai nos dizer quem é Deus usando uma linguagem amorosa. Então vai falar do coração, vai falar das coisas que se referem até ao relacionamento amoroso. Porque pensa comigo, como é que a gente pode falar do nosso Pai maravilhoso, né? Como o próprio texto de Isaías vai dizer: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, é Isaías 9. Né? Aí a gente vai
examinando a palavra, buscando cada vez mais, a gente vai ver o Salmo 119, dizendo assim no verso 64, a terra está cheia do teu amor, Senhor, ensina-me os teus decretos. E todas as vezes que nesse salmo o salmista está falando dos decretos, dos mandamentos do Senhor, ele está falando que os mandamentos são maravilhosos, são deliciosos, são prazerosos, e vai falar sempre do amor. O Salmo 136, por exemplo, em cada um dos seus versículos, 26 vezes, ele vai dizer que o amor de Deus dura para sempre. Então ele começa assim, Salmo 136, 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. E, gente, em cada um desses 26 versículos, é repetido, o seu amor dura para sempre, o seu amor dura para sempre. Então, quando a gente está falando de alguém, quando a gente vai falar de Deus, a gente vai falar das suas características. E o que a Bíblia nos revela é que a característica mais marcante de Deus é o amor. E aí quando você vai para 1 João, por exemplo, no capítulo 4, verso 8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor. Quando alguém perguntar para você, quem é Deus? O que é Deus? Gente, você vai lembrar daquela piadinha, daquela situação. 3 religiosos entram num bar. Perguntam a eles, quem é Deus? Na minha opinião, eu acho. Não. Nada disso, nada disso. Começa dizendo que a palavra revela. Deus é amor. Deus é amor. Mas como assim Deus é amor? Aí você vai falar de Jesus. A história de Jesus é assim, o exemplo, melhor exemplo, a melhor história de amor para a gente falar. E a Bíblia continua usando, né, o livro de Cantares, em Provérbios, nos outros livros, na história da salvação inteira. Quando você vai para o Antigo Testamento, o amor que Deus demonstra ao seu povo, o povo de Israel, nossa, a todo momento vai dar as costas para o Senhor, vai adorar outros deuses, e o que Deus faz? Permanece fiel à sua aliança, e como disse 26 vezes no Salmo 136, o seu amor dura para sempre. E a gente vai ver isso em cada texto da palavra de Deus. E não é diferente num trecho especial do Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus. E no capítulo 6 de Mateus, Jesus, para falar do nosso relacionamento com Deus, ele usa uma linguagem, de novo, amorosa. Ele vai usar expressões como um tesouro, valor, lâmpada, luz e, no cerne da sua mensagem, aí no trecho que a gente vai meditar, é o coração. Então, quando você fala de coração, você está falando de amor. E a pergunta que resume esse tema do relacionamento com Deus é: onde está o seu coração? Onde está o seu coração? O texto de Mateus, capítulo 6, versos 19 a 24, vai nos responder onde o nosso coração deve estar. Então Jesus diz assim, Mateus 6, 19 a 24, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro.
vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, 19 a 24. Gente, a partir desse trecho do Sermão da Montanha, eu quero fazer uma primeira, chamar a atenção de vocês para uma primeira lição, que é a seguinte: acumular tesouros no céu é o melhor investimento que a gente pode fazer. E quando a gente fala de investimento, você vai pensar logo em termos materiais. Mas na leitura do texto, você já entendeu que esse investimento, esse tesouro que a gente deve acumular, que a gente deve ajuntar, não é um tesouro material, mas um tesouro de ordem muito mais excelente e perfeita. É um tesouro celestial, é um tesouro espiritual. Nos versos 19 e 20 de Mateus 6, Jesus diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Então faça um investimento verdadeiro. É isso que o texto está dizendo para nós. Qual é não só o melhor investimento, mas o verdadeiro investimento? É o investimento espiritual. Hoje, quem está acompanhando aí as redes sociais, não sei para vocês, mas para mim no Instagram, por exemplo, o que aparece de propaganda de bancos de investimento, cursos sobre investimento, faça um curso de trader, faça um curso de broker, faça um curso de render, eu não sei nem o que são essas coisas, mas eu sei que estão relacionadas todas a investimentos. Então são várias propagandas. E não raras as vezes aparece alguém dizendo assim: ó, essa propaganda que fizeram para você falando de coisa fácil, de um investimento, lá, ó, esquece isso, eu vou te dizer qual é o melhor investimento. Então são várias propagandas de investimentos, às vezes, ilusórios. E é exatamente o que o mundo faz com a gente. Para tudo. Espera aí, esquece igreja, esquece Jesus, Deus, seu Pai. Não. Negócio é o seguinte, cara, olha para cá. Você tem que, primeira coisa que você tem que fazer, estuda muito, saiba tudo. O Enem, olha as provas que você tem que fazer. Estamos falando aqui primeiramente para a galera do UP, nossos jovens, adolescentes, não sei como vocês preferem ser chamados, né? Que às vezes a gente fala assim, adolescente, fala, não, sou um ultra jovem, já estou chegando na juventude. Bom, como você preferir, tá bom? Então eu sei que essas preocupações são as primeiras. Tem que estudar, tem que passar numa prova, tem que passar nas provas da escola. Aquela cobrança dos pais que tem o seu lugar, é uma cobrança devida. E os pais, por se preocuparem demais, já terem uma experiência de vida, se preocupam com os filhos, vão dizer, não, minha filha, para de tocar esse negócio aí, vai fazer outra coisa, você tem que estudar, né? Eu sei que acontece isso. E por a gente não ter muita experiência de vida, e às vezes por esquecermos do nosso verdadeiro tesouro que está em Cristo, essas preocupações se tornam assim sufocantes. E a gente fica às vezes meio perdido, não sabe nem o que vai fazer, aí não consegue estudar para a prova, não consegue pensar no futuro, fazer uma escolha mais acertada. E o mundo está cheio dessa propaganda enganosa, ilusória. Seu tesouro está aqui, seu tesouro está na terra, seu tesouro está na busca dos bens materiais. Primeiro, você tem que buscar o que é palpável, o material. Você tem que passar numa boa faculdade, depois conseguir uma super carreira para ganhar bastante dinheiro. Essas preocupações são válidas, mas elas têm o devido lugar. O primeiro lugar é de Jesus. Então você tem que fazer um investimento verdadeiro. E o melhor investimento, e o investimento verdadeiro, é o investimento no céu. Como Jesus vai falar lá em Marcos 8, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e você perder a sua alma? Tudo que você ganhar de bens materiais não vai ter sentido nenhum. Não vai te preencher, não vai te trazer felicidade, não vai te trazer bem verdadeiro nenhum. Não é um investimento real.
E em segundo lugar, outra lição que a gente pode destacar aqui, no verso 21, o seu coração está onde os seus valores estão. Onde você tem investido? Onde estão os seus valores? Mateus 6, 21 diz, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Como uma espécie de eco desse texto que a gente acabou de ler, tem o texto lá de Provérbios 4, 23, que diz, acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. Lá em Provérbios, esse trecho começa no verso 20 dizendo assim, meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, ou seja, guarda de cor, incore, lá no coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afasta da sua boca palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade, olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você, veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Provérbios 4, 20 a 27. Olha os conselhos aí, como um pai cheio de sabedoria falando ao filho. Está dizendo, guarda o seu coração. Em outras traduções, traduções da nossa época de juventude, dizia assim, sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Então, sobre tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração. E o seu coração está onde os seus valores estão. Quais são os seus valores? São os valores do reino de Jesus? São os valores que Deus tem estabelecido, que Deus revelou na sua palavra? Ou você tem criado os seus próprios valores? Ou você tem criado os seus próprios tesouros? Acumular tesouros no céu e guardar o nosso coração, é nisso que consiste a integridade da nossa fé em Jesus. A inteireza, a completude da nossa fé em Jesus consiste nisso. Depende da gente acumular tesouros no céu, guardar o nosso coração. É isso que Jesus quer de nós. E a partir dessas duas lições, vamos colocar algumas coisas em prática. Então vamos às aplicações. Em primeiro lugar, persevere na vontade. Ou seja, persevere na bondade. Insista na bondade. Versos 22 e 23 de Mateus 6 dizem, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Preste atenção no seguinte. Aqui nesse trecho, essa metáfora que Jesus usa aqui dos olhos, ela se refere não apenas ao que a gente vê, mas para onde nós nos dirigimos. Aonde você vai? Qual o seu destino? E aí os olhos se referem, em primeiro lugar, ao cuidado com que a gente vê, cuidado com que a gente tem testemunhado. Eu lembro de uma pregação numa missionária, ela era jovem, a igreja, a missionária falando para a igreja toda, não estava falando só para crianças, jovens, não, mas ela lembrava de uma musiquinha que dizia assim, cuidado, como é que é? Cuidado, mãozinha com que toca, cuidado, olhinho com que vê, cuidado, boquinha com que fala. Desde pequeno a gente aprende assim, cuidado com o que você vê, cuidado com as coisas que você olha, cuidado com aquilo que você tem testemunhado. Em primeiro lugar, essa metáfora dos olhos
se refere a isso. Principalmente porque, geralmente, gente, a cobiça, ela começa com os olhos. Não é? Às vezes a gente peca com os olhos. A gente vê uma imagem, uma foto, uma situação, um trecho de um filme, de uma série, do que for, alguma coisa inconveniente. Ou, para tornar a coisa mais leve, tá? Sexta-feira, né, o pessoal cansado, vou tornar um pouquinho mais leve. Você vê um negócio muito feio, muito tosco, não é? Agora esse negócio de Reels ou Reels que fala lá no Instagram. Se é Reels, você sabe que é coisa lá do inferno, é Hell. Bom, enfim, você vê uma imagem, alguma situação, fala, ai, cara, será que dá para eu, como é que o pessoal fala? Desver. Eu não quero ver isso, ai, apaga da memória. Tem como chegar lá, apagar da memória, jogar no lixo e apagar de novo? Não tem como. Você já viu um negócio tosco, feio, fala, ai, não queria ter visto isso. Às vezes é um meme engraçado, uma coisa engraçadinha, mas você fala, ai, e aquela imagem fica presa na sua mente. E quanto mais você tenta assim, não vou pensar nisso, não quero lembrar, aí você lembra. E aí você reforça aquela imagem. O que você tem que fazer? Colocar uma outra imagem no lugar. Então, quando Jesus está falando, cuidado com os olhos são a luz do corpo, os olhos são a lâmpada do corpo, porque, em primeiro lugar, os olhos podem trazer tanto o mal quanto o bem. Os olhos podem estimular, não é, os nossos desejos, para mal ou para bem. Os olhos são uma lâmpada para o corpo, né? Porque o corpo vai acompanhar onde a vista vai. Onde os olhos avistam, é para ali que o corpo vai. Então, em segundo lugar, os olhos são... essa metáfora dos olhos significa que os olhos direcionam o corpo. Ou seja, direcionam a gente como um todo. Porque a gente não existe como um espírito que às vezes sai, às vezes volta, né? Tem gente que acredita, assim, né, diferente da nossa fé, que a pessoa dorme, aí o espírito pode ir, passear e depois volta. Tem gente que até acredita produzir isso, né? Fiz uma viagem astral hoje, gente. Rapaz, foi um negócio. E fica ligado, porque às vezes essas coisas estranhas e bem estranhas à nossa fé aparecem de maneira bonitinha, engraçadinha, e a gente vai comprando isso. Como? Com o que a gente vê. Recentemente, uma produtora de filmes, conhecida muito com filmes infantis, que agora tem um streaming também, né? Lançou um filme-desenho, e no desenho tem exatamente essa imagem. É uma cosmovisão espiritual estranha ao cristianismo. E dentre as coisas que acontecem ali no filme, acontece esse lance aí da viagem astral. De algumas pessoas que, poxa, vou fazer uma meditação, aí eu vou lá no mundo astral, vou fazer uma viagem, fazer acontecer as coisas lá, aí depois eu volto. Isso é viagem, tá? Procura na palavra que você vai ver que não tem isso. Então, a metáfora do olho está alertando a gente aqui, porque aquilo que nós vemos é para onde nós direcionamos o nosso ser, a nossa existência, né? Não é só o corpo aqui, está se referindo ao nosso ser inteiro. E em terceiro lugar, os olhos, eles podem tanto fazer nutrir a nossa alma, alimentar a nossa alma, como fazer adoecer a nossa alma. Porque com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente busca, com os nossos objetivos, né? Onde está o meu foco? O meu foco está lá. Isso pode fazer a tua alma se perder, ou você está lá firme com Deus. Então, você precisa insistir no que é bom. Você tem que investir no que é bom. Você tem que direcionar a sua visão para o que é bom, para o que é perfeito, para o que é agradável. E como que você faz isso? Você tem que se agarrar às promessas de Jesus. O nosso olhar tem que estar fixo em Jesus. Jesus tem que ser o foco. As promessas de Jesus precisam estar
a todo momento diante dos nossos olhos, para que a nossa mente esteja cheia das imagens que Jesus construiu para nós, que Deus elaborou para nós na sua palavra, que Deus revelou na sua palavra. Jesus fala para a gente, em Mateus 18, 20, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então olha só, Jesus está no nosso meio aqui, nós estamos reunidos em nome de Jesus. Então você tem que estar agarrado a essa promessa, seus olhos têm que estar diante da palavra de Deus, para que o teu coração esteja batendo de acordo com esta promessa. Então invista no que é bom, insista no que é bom, coloque os seus olhos diante do que é bom. No fim do Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer, Mateus 28, 20, Jesus afirma que estará sempre conosco até o fim dos tempos. Então, não só quando nós estamos reunidos, Jesus está conosco, mas quando nós estamos caminhando pelo meio da rua, quando a gente está indo para casa, voltando para a igreja, agora a gente está numa mobilidade limitada, eu sei, mas olha, em cada momento Jesus está conosco, tá? Rafael está lá no hospital, ele está vendo a gente, Jesus está com ele lá, com a Séries, com a Neide, com todos os nossos irmãos que têm lutado, Jesus está com cada um deles. Olha que coisa horrível é a gente passar por uma situação dessa que o Rafael está passando e outros irmãos passaram, ficar distante da família, num momento em que está se enfrentando a morte, mas Jesus está ali com cada um deles, com cada um deles. Você pode dizer amém? Amém. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, porque Jesus prometeu isso para a gente. Então, diante dos teus olhos, são essas promessas que têm que estar diante de vocês. Se agarre a elas. E em João 14, 16, 18, Jesus promete ainda mais. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. É o Espírito Santo. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus diz, eu vou estar com vocês quando vocês estiverem reunidos em meu nome, eu vou estar com vocês até o fim dos tempos, eu vou enviar o Consolador, ou seja, eu vou estar presente dentro de vocês pelo Espírito Santo, e ele ainda diz, eu vou voltar para vocês, eu vou voltar para vocês. Ou seja, Jesus está dizendo para a gente, essa presença que eu estou com vocês, vocês sentem, está dentro de vocês, está ao redor de vocês, vocês ainda vão viver essa presença de maneira ainda mais perfeita, mais excelente. Então, o foco dos nossos olhos é a eternidade. É isso que tem que estar diante dos seus olhos. Se agarre a essa promessa. Se agarre a essas promessas todas. E a segunda aplicação, permaneça íntegro. O que é íntegro? Integridade é permanecer inteiro, permanecer inteiro. Esse trecho do Sermão da Montanha é maravilhoso para nós, porque vejam, a própria estrutura desse trechinho, Deus dá lição e aplicação para nós. Olha o que ele fala, o que Jesus diz em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui na tradução da NVI aparece até dinheiro com D maiúsculo, porque vai citar assim, mamon, é como se fosse um Deus, é o Deus mamon, servir ao dinheiro. Permanecer íntegro, permanecer inteiro em Jesus. O nosso coração precisa estar inteiro em Jesus. Porque a Bíblia usa uma linguagem amorosa para falar de Deus e falar do nosso relacionamento com Deus. Porque assim você entende rapidinho,
Você entende rápido. Se eu ficar aqui teologizando, porque de acordo com os conceitos teológicos, se eu pego Agostinho, Tomás de Aquino, a tradição cristã dos pais da igreja, Orígenes, Tertuliano, blá, 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 vou encher vocês de nomes, encher de referências teológicas, de conceitos, vou falar uns nomes bacanas, vou misturar com os filósofos também modernos, contemporâneos. Pô, isso é mó barato. Tem um monte de gente que cai nessa balela aí leva o povo para onde? Para a liberalidade, aí vai falar, tudo é maravilhoso. Tem gente falando isso agora. Se você vai para sei lá, como é que seria uma palavra? Eu ia falar esbórnia, não é vocabulário de vocês, sei lá, vocabulário de velho igual a mim. É uma palavra mais suave para exemplificar o que tem dito aí. Se você for por uma casa de facilidades da vida, uma casa de prostituição, Jesus está lá com você. Se você for se drogar, Jesus está lá com você. Tem gente falando essas bobagens. E falam isso, citam um monte de filósofos, um monte de teólogos, até pessoas que se dizem teólogos. Falam assim, quando você estiver bebendo, enchendo a cara, caindo pela esquina aí da vida, se arrebentando, Jesus está lá com você, como se Jesus estivesse dando uma chancela, um carimbo, está tudo bem, eu estou sempre com você. E não é assim, não é assim, não é para essa vida que Jesus nos chamou, não é para a gente estar dividindo a atenção que é devida ao nosso Pai, a Deus, com nenhuma outra coisa, E é por isso que, sem teologizar, inventar um monte de coisa, a palavra de Deus é direta. Vocês querem entender quem sou eu? Olha o meu povo aqui. Um povo que deu as costas, se prostituiu, colocou prostituta dentro do templo. Lá no Antigo Testamento teve rei que fez isso. Se você pega a linhagem de Israel, então, o reino dividido, Israel e Judá, em Israel não tem um rei que salve, que tenha assim um exemplo bom. Em Judá tem um ou outro, tem 2 reis ali que são, joia, né? E o que a gente vê? Deus falando, Salmo 136, né? Seu amor dura para sempre, seu amor dura para sempre, seu amor dura para sempre. Para você entender, cara, eu te trouxe para você viver aqui. Seu coração é meu, é isso que Deus está falando. Foi esse o recado que Deus entregou em Jesus. Para mostrar para a gente, o coração de vocês é meu, não dá para dividir com mais ninguém. Então a gente não tem como servir a 2 senhores, seja o outro senhor, o dinheiro, a materialidade, a busca por sucesso, a busca por likes, a busca por visualizações, a busca por um sucesso virtual. Cara, teu coração não pode estar dividido com essas coisas. O nosso coração tem que permanecer íntegro em Deus. Inteiro. Tem um meme medieval, lá pela Idade Média, lá para a parte final da Idade Média, por volta do século XIV, apareceu um meme que era o burro de Buridan. Burro de Buridan. Vai que isso cai aí no vestibular da vida, ou de repente você pode usar isso como um motivo da redação, aí, não sei, do Enem, sei lá. Jean de Buridan, ele foi um filósofo, um pensador cristão, período medieval do século XIV. E ele tem um trabalho interessante, voltado para a ética, porque a questão era a seguinte, por volta desse período aí, do século XIV, havia 2 posicionamentos fundamentais em relação a como que se dá a dinâmica entre a vontade e o intelecto. Os pensadores medievais estavam perguntando assim, gente, né, no contexto cristão, como é que é essa coisa da gente fazer as nossas escolhas? Será que o nosso coração realmente fica dividido? Será que o nosso intelecto vai querer uma coisa e a nossa vontade vai querer outra? Então você tinha uma corrente que dizia que a vontade ela era sempre subordinada ao intelecto. Não, que a cabeça pensar, mandou, é para onde a vontade vai. E tinha uma outra corrente que pensava o seguinte, não, eventualmente, a vontade pode decidir por si, independente do intelecto. Ela vai se insubordinar ao intelecto. E aí, Jean de Buridan, ele tenta resolver, né, essa questão, e a partir do seu trabalho,
surgiu um meme, aquilo não está de fato na obra dele, mas surgiu esse memezinho do burro de Buridan, que é o seguinte, é um paradoxo, que o burro, por não ser um ser racional, não ter a razão, ele estando equidistante de 2 pontos de feno, né, a comida ali está lá e está cá, ele não conseguiria decidir. Então ele fica, é o burro de Buridan. Ou seja, ele não consegue distinguir a melhor escolha. Qual é a melhor opção? E aí surgiu esse paradoxo, esse memezinho, essa piada, né, que é uma caricatura do pensamento de Buridan, é o burro de Buridan. Ele fica ali empacado porque ele não sabe fazer a melhor escolha pelo uso da razão. O burro de Buridan, nesse paradoxo, ele fica empacado porque ele não tem algo que mova o coração dele para a melhor escolha. E um coração fora de Jesus, o coração que está escravizado pelo pecado, se move pelos objetivos, pelo foco do mundo, é um coração escravizado pelos desejos da carne, escravizado por tudo aquilo que é anticristão. Então não tem condição de fazer a melhor escolha. É um coração dividido, é um coração morto. Só em Jesus é que o nosso coração voltou a bater, voltou a viver. E somente Jesus pode tornar o nosso coração inteiro. Somente Jesus pode trazer o nosso coração para Deus. E é essa obra que Jesus fez no nosso coração. Então, Jesus tendo nos libertado desse mal, dessa divisão que é o pecado, Jesus tendo nos libertado daquele que veio para dividir, que é o diabolos, ele nos torna inteiros. E aí, exercendo a verdadeira liberdade, a gente tem condição de escolher o que é melhor, o que é verdadeiramente bom. Então, recebemos um novo coração do Pai, um coração de carne, um coração inteiro, um coração vivo, um coração restaurado, um coração avivado. Então, o nosso coração precisa estar inteiramente em Jesus. Amém? Então vamos orar. Ó Deus bendito, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por resgatar o nosso coração e trazê-lo para Jesus. E a gente com toda submissão, Senhor, com todo prazer, com tudo aquilo de bom e de melhor que o Senhor colocou no nosso coração, a gente se volta para o Senhor. Porque o Senhor nos amou primeiro, nós temos condição agora de amar ao Senhor. E o nosso coração está inteiramente no Senhor. E como disse o teólogo, Senhor, o nosso coração não descansa enquanto não estiver com o Senhor. Então, Senhor, todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, ouvindo esta oração, Pai, que tenham a certeza que só vão encontrar essa inteireza de coração, essa integridade de coração, essa integridade de vida em Jesus, Pai. Então ajuda a gente a viver assim em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.